Meus irmãos, já são 3h25 e eu quero aqui deixar uma breve saudação para os irmãos, visto que até o tempo mesmo não nos permite nos aprofundar tanto. Eu quero deixar uma saudação para os nossos irmãos que estão em Portugal, o pastor Josemar, também o pastor Versosa, suas famílias que estão ali, também os irmãos que estão participando ali, talvez lá do Panamá, Helder, no Peru, Assuero, Emerson, em Equador, Edinaldo, não é? E esperamos em Deus que, embora não estejam aqui entre nós, mas estão participando conosco. Irmãos, querem enviar uma saudação? Digam amém. Muito bem. Eu quero trazer um breve comentário dentro daquilo que meditamos. 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. O que houve aí, Ferreira? Pai, tem gente que vai se esquecer na igreja. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Senhor Jesus, aqui estamos diante de Ti, e eu quero, Jesus, Te agradecer pelo Teu cuidado sobre nós. Já esses 2 dias que estivemos aqui sendo alimentados pela Tua palavra, através dos Seus servos, Pai, obrigado pelo Teu cuidado sobre nós. Obrigado, Senhor, porque Tu tens suprido as necessidades, Tu tens usado cada um para que em tudo o Teu nome seja glorificado, na vida, no trabalho, no desempenho, na atividade de cada um que tem seu compromisso e sua responsabilidade nesta escola. Ajuda-nos, ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estava meditando um pouco sobre este tempo que nós vivemos. E é evidente que, embora estejamos vivendo este tempo, mas vivemos aquilo que o apóstolo Paulo já fazia referência quando escrevia a Timóteo. Com o mundo que nós estamos vivenciando hoje, cada vez mais as pessoas têm se afastado de Deus, se afastado
dos caminhos do Senhor, se afastado de suas responsabilidades na obra do Senhor. Isso acarretado por este fenômeno social, cultural, que é a evolução do mundo, a evolução da vida, a evolução da sociedade, com os novos padrões de comportamento das pessoas, sejam evangélicas ou não. Vivemos um tempo diferente, vivemos uma época diferente. E mesmo nesta época diferente, nós procuramos, ou devemos procurar, uma maneira, uma forma de não perder a essência dos valores que temos recebido e que temos aprendido dos mais velhos, que temos aprendido e recebido através da palavra do Senhor. É um fato que o temor de Deus hoje já não é tão sentido na vida de tantas pessoas. Se percebe uma permissividade, se percebe um sentimento de que as pessoas podem fazer, falar ou até mesmo agir porque elas acham que pode, acham que deve. Com o avanço das coisas vão se perdendo alguns valores que consideramos essenciais na vida cristã, principalmente na vida do obreiro. O pecado, ele se multiplica, e a Bíblia diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A sociedade, ela é altamente influenciada pelos valores que são ditados, que são ensinados por aqueles que são formadores de opinião. E enquanto o mundo lá fora, através da mídia, bombardeia a sociedade com valores diferentes daqueles que estão na palavra de Deus, vai se criando uma geração que talvez não tenha sentido, não tenha experimentado, não tenha vivido na pele aquilo que a geração anterior enfrentou de dificuldade, de luta para se conseguir as coisas, de sofrimento para se vencer na vida. Isso é um fato. Acredito que muitos da geração anterior ou da minha geração estão aqui hoje e está com que passando um fio na cabeça da luta que foi para chegar aqui, da luta que foi para estar onde está hoje, da luta que foi até para estudar, porque não se tinha tanto recurso como se tem hoje. Antigamente, a gente, para fazer um trabalho, tinha que sair de casa e ir para uma biblioteca da prefeitura ou do estado ou de uma faculdade para fazer um trabalho. Hoje em dia a gente faz um trabalho sem sair de casa, sem ter nenhum livro. Você faz porque você faz pesquisa na internet, e isso traz para você uma facilidade maior. E onde há muita facilidade, a ausência
de valor, de custo, de preço a ser pago. Uma mulher, o marido fazia feira e corria, vinha com aquele saco pesado de feira, com um pacote pesado de sal na cabeça e aquela luta toda. E quando chegava em casa, a vizinha vinha: me dê, fulano, um pouquinho de sal, me dê um pouquinho de café. E a mulher distribuía a feira durante a semana, quando era no fim de semana. O marido está faltando tudo, mas já acabou já. Faz o seguinte, vamos para a feira comigo. E levou a mulher para a feira. E quando chegou, andou uma légua para pegar um caminhão, subiu no caminhão, andou na estrada de terra não sei quantas léguas, fez a feira, lá vem aquele saco pesado, bota em cima do caminhão, a mulher pinota em cima do caminhão, desce do caminhão, ele pega um saco pesado, bota na cabeça dela, e pega um saco, bota na cabeça dele também. Mas ele, mais forte, andava ligeiro, e a mulher ficava atrás, dava tempo ele na árvore, longe, de se sentar, botar o saco abaixo e descansar, e etc, etc. Quando ela vinha chegando perto, querendo, disse: não, meu filho, vamos embora que já está tarde, tem que chegar cedo em casa e tal. O saco dele, embora, e deixava ela, vem embora atrás também andando. Quando chegou em casa, no outro dia, a vizinha: meu filho, me dê um pouquinho de sal. A mulher disse: vá-se embora na feira comprar. Por quê? Por quê? Porque sabe quanto custou. Às vezes hoje tem pessoas que não têm estrutura, não têm lastro, não tem vivência do que significa e não sabe que valor tem. Então o mundo é desta forma. Antigamente, para se comer uma canjica, tinha que plantar milho, cuidar, limpar, zelar. Depois que crescia, tomar conta para o bicho não estragar, a cabra, o bode, a vaca, e estanger e cercar e aquele negócio todo. Depois que colhia, ia pegar um ralo, passar não sei quanto tempo ralando a espiga, coando tal, botava para cozinhar e esperar e tal, rapar o coco e botar dentro, e aquela luta toda para poder comer. Hoje em dia você vai no mercado, compra um pacotinho de canjiquinha, com 5 minutos fervendo na água assim, no leite, e está pronta a canjica. Pode não prestar, mas é canjica também. É o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Estamos vivendo esse tempo. Tempos trabalhosos. Tempos em que, se a gente não tiver cuidado, não vamos dar valor àquilo que é preciso dar valor. Não dar valor àquilo que é o trabalho que se está fazendo, a responsabilidade que se tem. Porque estamos vivendo tempos trabalhosos. E Paulo, quando escreve a Timóteo, ele coloca isto, porque ele começa a levar em consideração a formação, a pessoa, o caráter de cada um, daquilo que você pode enfrentar no dia a dia, na jornada da vida, na caminhada. Porque não está fácil hoje dirigir congregação, está? Está fácil? Eu não sou velho, também não sou mais tão novo, mas eu sou de uma geração que o diácono pegava o menino pela orelha. É assim ou não é? Pode fazer isso hoje? Pode não. Quem se lembra de Borges, lá em Paraty? Homem de Deus. Puxou a orelha do teu menino, né? Era assim, Borges.
pastor Otaí está dizendo que o pastor Ezequias Soares quase se desviava por causa de Borges. Pode-se fazer isso hoje? Mas era o tempo que era assim. Mas aquele povo era crente. Não era assim? Mas era uma geração crente. Muitas vezes eles não tinham modos, não tinha aquela educação, mas Deus usava. Quando abria a boca, você ouvia Deus falar na vida daquele homem ignorante. E isso faz a gente refletir hoje. Faz a gente refletir hoje. Nós temos acesso a tanto conhecimento, a tanto estudo, a tanta coisa. E se a gente não tiver cuidado, a gente perde a essência, que é a graça de Deus na vida. Nós precisamos estudar, nós precisamos pesquisar, nós precisamos nos preparar, mas nunca podemos esquecer da graça de Deus na nossa vida. Porque o que vai nos garantir como obreiro é esta graça. Não vai adiantar ser pastor, ser evangelista, ser presbítero, ser diácono, ser auxiliar. E lá fora agora estão achando que isso é pouco, é apóstolo, é bispo, é arcebispo, é quase anjo. Por que isso? Porque está faltando o essencial na vida. O principal na vida está faltando. Quando quando você entrar na congregação, o povo precisa sentir e dizer: eu creio que hoje Deus vai falar com a gente pelo irmão, pelo irmão, pelo irmão. Isso é que nós precisamos, mas os tempos são hoje o quê? Trabalhosos. Últimos dias. Quando nós olhamos esse texto, já vemos que as coisas já eram ruins no tempo de Paulo, porque quando ele disse isso, ele fazia referência aos seus dias, mas ele também falava profeticamente para os nossos dias, falava profeticamente para os tempos do fim. Tem muita gente por aí afora achando que vai melhorar. Talvez vai amarrar o inimigo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, achando que vai melhorar. Mas a tendência é cada dia mais ficar pior. Não falo isso somente em relação à igreja, eu falo isso em relação à família, em relação à sociedade de maneira geral. Criar uma família hoje é algo divino. Você hoje ter 3, 4 filhos e criá-los na casa de Deus é algo sobrenatural. Ontem esta casa aqui estava superlotada de adolescentes e jovens. Isso é o maior milagre. Isso não é comum mais no mundo que a gente vive hoje. Eu estava numa reunião, acho que foi em São Paulo, uma reunião da diretoria da ETAD, e um pastor lá de Santa Catarina disse assim para mim: pastor, como é que o senhor está trabalhando com a juventude lá? Eu disse: do mesmo jeito.
que trabalhava antes e vamos levando o trabalho. Mas a juventude lá vai para a igreja, pastor? Vai para a igreja. Lá tem trabalho de adolescente, Jesus batiza. Tem trabalho de jovem, Jesus batiza. Nós fazendo lá a escola bíblica de jovens. Pastor, que aqui pelo sul o negócio está muito mais difícil. Pastor Otávio sabe disso. Nós ainda estamos aqui quase que vivendo uma espécie de oásis. Eu estive em determinado estado, não posso dizer por questão de ética, e quando o irmão ia me levando para o aeroporto, ele disse assim: pastor, faz tantos anos que eu estou aqui e eu nunca vi um Jesus batizar um crente aqui com o Espírito Santo. Eu fico assim pensando, porque no dia que a gente vai uma semana para os cultos que não vê Jesus batizar um, a gente já fica desconfiado. A gente vai para o ciclo de oração, ora para Jesus batizar e não teve um batismo, a gente fica logo assim pensando: meu Deus, será que a gente está aqui meio atrapalhado, o canal está entupido, alguma coisa está errada. O mundo está ficando assim. E nós precisamos ter cuidado para a gente não ficar assim. Nós. Tempos difíceis. Da ideia de futuro. Será que nós estamos vivendo esse tempo? Sim, nós estamos vivendo esse tempo. Champlin, ele diz que a heresia do gnosticismo era suave e insignificante quando contrastada com as heresias antes da segunda vinda de Cristo. Haverá uma apostasia de proporções gigantescas, uma negação de Deus. O fato é que muita gente está negando Deus para dizer assim: eu não creio em Deus. É negando com a sua própria vida. Às vezes até falando de Deus e negando Deus. Às vezes até na igreja e negando Deus. Através da sua maneira de ser, da sua maneira de agir, da sua maneira de proceder, causando dificuldade, causando empecilho para que outros creiam que o Evangelho é transformação e vida. É um tempo de tensão. Quando diz o texto aqui tempo difícil, é tempo árduo, tempo de tensão, tempo de maldade. Por causa de quê? Por conta das condições que existem no meio da igreja. É o esfriamento da fé. Fé viva. Não fé teórica, porque tem a fé teórica. Você crê, creio. Mas é fé sem vida. Nós estamos vivendo uma espécie de evangelicalismo social. Antigamente, nós tínhamos, e ainda hoje tem, os católicos nominais. Aqueles que se dizem católicos, mas não praticam. Eles têm uma fé católica, mas hoje já tem o evangélico não praticante. É o evangélico que não crê nas imagens, não crê no purgatório, não crê, acredita até no batismo com o Espírito Santo, mas ele não é praticante, ele não vive a fé, é um evangélico nominal. E tem crente assim também? Tem. E o que acontece com essa turma que não se adequa ao evangelho? Começa a viver outras formas de evangelho.
Então aí começa a surgir as comunidades que atraem esse tipo de pessoa que não tem compromisso com o Evangelho, não tem compromisso com a verdade, e começa a ter uma visão distorcida daquilo que é igreja. Começa a encarar a igreja como bem particular de fulano ou de Beltrano ou do pastor fulano de tal. Então, se aqui eu não me dou com o pastor fulano de tal, eu saio e vou montar aquilo que eu acho que é o certo, é o correto, é uma coisa mais facilitada, mais assim, com a linguagem mais contextualizada, onde as pessoas não vão se adequar ao Evangelho. É o Evangelho que vai ter que se adequar àquelas pessoas ali. E aí entra tudo, até no que diz respeito ao padrão moral, onde os valores morais e bíblicos são colocados de lado para abrigar qualquer grupo que seja. São pessoas, conforme diz o texto aqui, amantes de si mesmos, onde o egoísmo, o eu, está acima de qualquer coisa, onde não há o bem comum. Aristóteles dizia acerca desse defeito de caráter: não se trata tanto do amor próprio, mas de amar indevidamente, tal como o amor às possessões materiais. Porque o amor próprio é preciso que exista. E Jesus ensinou isto. Ele disse: amar ao próximo assim como a si. Então Jesus está dizendo: é preciso que haja amor próprio. Você precisa se amar. Agora, você não pode se amar a ponto de excluir a outra pessoa. Aí o erro está aí. E isso se chama egoísmo. É o amante de si mesmo. Porque se eu não amar a mim mesmo, eu vou me autodestruir. Se eu não me amar, eu vou me mutilar, seja emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, de todas as formas. Então eu devo amar o próximo como a mim mesmo. O respeito que eu devo ter a mim, o amor que eu devo ter a mim, eu devo ter amor ao próximo. E é isso que Jesus nos ensina. Mas diz também que haveria o avarento, que lá no original significa amante da prata, amante do dinheiro. Em Lucas 16 e 14 fala sobre isto. Em 1 Timóteo 6 e 10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. O valor à prata é importante, é necessária para a nossa vida, precisamos. Mas a partir do momento que nós amamos tanto a ponto de se transformar para nós um Deus, amar tanto a ponto de não abrir a mão, de querer juntar e só vive para juntar. Aí a Bíblia diz: louco, se hoje pedir a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Nós dissemos aqui na reunião com os obreiros que iriam ser consagrados e que vão ser consagrados: se o irmão não é dizimista, não aceite ser obreiro. Não aceite. Se o irmão não aceita que um obreiro ou que um crente
precisa ser um dizimista, contribuir com a sua oferta. Não aceite ser obreiro. Vai ser uma contradição. Vai ser uma vida de contradição. Porque a palavra de Deus nos ensina acerca disto. Diz o texto ainda: presunçosos, orgulhosos, jactanciosos. É aquele que se acha superior e melhor a todo mundo. Ninguém sabe, só ele sabe. Ninguém entende, só ele entende. Ninguém é capaz, só ele é capaz. Se não for ele, o negócio não está certo. Se não for ele, não está tudo errado. Se não for ele, parece que nada funciona direito, porque só ele sabe. E quando uma pessoa fica assim, se torna soberba. E Deus não aceita. A soberba, ela precede a ruína. Todas as vezes que a gente for fazer alguma coisa e achar, ou pensar, ou imaginar que se eu não tiver ali não vai prestar, é uma derrota. É uma derrota. Quando Saul pensava que era assim, Deus disse para ele: eu tenho um melhor do que tu. Quando Elias pensava que só tem eu, Deus disse: ainda tem 7.000. Que eu nunca pense, que você nunca pense que sem você vai se acabar. Não se acaba. O que eu preciso fazer e o que você precisa fazer é ser agradecido a Deus. Senhor, Tu estás me dando a oportunidade de fazer. Me ajude a fazer. O tempo que o Senhor me deu para fazer, me ajude a fazer. E que a honra seja Tua, que a glória seja Tua, que o louvor seja Teu. Aleluia. Porque não tem ninguém em canto nenhum insubstituível. Somente Jesus é insubstituível, somente Ele. Porque Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Olha, você não tem como fazer nada sem Jesus. Mas desde que o mundo é mundo, um vem e outro vai, um vem e outro vai, um vem e outro vai, e o mundo vai rodando, e a igreja vai rodando, e o trabalho vai sendo feito, porque não depende de mim, não depende de você, depende de Jesus, depende de Jesus, depende de Jesus. O presunçoso, ele é arrogante. É uma palavra lá no original que indica uma atitude mental enlouquecida. É como uma loucura. É alguém que foge da realidade. Dentro do original, eu estava vendo, traz uma ideia daqueles que perambulam, aqueles que vagam. E naquele termo lá fora, aqueles que vivem vagando, vagueando, é chamado de vagabundo. É assim ou não? Vive por aí, sem compromisso. E a ideia que se tem de uma pessoa assim é uma pessoa de caráter duvidoso. Pode até ser uma boa pessoa, mas você encontra uma pessoa pelo meio da rua de madrugada com um saco na cabeça ou com um saco nas costas, você corta logo o caminho. É assim ou não?
Porque você não sabe quem é a pessoa. Não merece confiança. Então o jactancioso traz dentro dele esta condição de não merecer confiança. Porque muitas vezes ele age como fingido, como impostor, como enganador. É aquele que se gaba, que se exalta, que acha que ele é tudo, que ele é o ideal do ser. E isto não é bom para a vida de cada um de nós. Quando nós pensarmos que somos o ideal do ser ou do fazer, Jesus humilha a gente, por misericórdia. Sim ou não? Ele humilha a gente. Ele nos corrige, Ele nos disciplina, para que não sejamos condenados com o mundo, diz lá na carta aos Coríntios. Então os jactanciosos são aqueles que se gabam a si mesmos, que se exaltam a si mesmos, que enaltecem as suas próprias qualidades, que não coloca no Senhor a sua dependência. Em Romanos capítulo 1, versículo 30, nós encontramos a mesma palavra: sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos. Presunçosos aqui é jactancioso. Encontramos também aí o termo arrogante, que significa orgulhoso. Toda vez que você encontra a palavra arrogante na Bíblia, tem um sentido negativo. Tem um sentido negativo. E tem um significado especial de brilhar mais do que outra coisa. Mostrar-se ilustre. É o arrogante. São aqueles que se fazem nobres e ilustres através do louvor próprio, menosprezando outros que supostamente são considerados menos importantes do que ele. Encontramos o termo blasfemos. É aquele que não tem respeito nem a Deus, nem aos homens. E nestes tempos trabalhosos que nós vivemos, precisamos estar atentos a isto. É aquele que usa de palavra que degrada. Pode significar falar com profanação. Não levar em conta nem Deus nem a outra pessoa. Eu sou de um tempo, os tempos vão mudando, mas eu sou de um tempo que quando minha mãe dizia assim, eu dizia: mãe, eu vou ali. Ela dizia: vá não, meu filho. Pronto, a viagem estava acabada. Porque a voz da mãe era quase uma profecia. Quando ela dizia vá, eu ia de peito aberto. Não vai dar nada errado. Mãe disse que eu podia ir. Eu ia já certo que ia dar tudo certo. Vá, meu filho, Deus lhe abençoe. Pronto, acabou. Não tinha dificuldade, porque era como se fosse uma profecia, vai dar certo. Mas que tempo nós estamos vivendo hoje? De filhos que não respeitam os pais. A liderança da família está se deteriorando. E isso é transportada para a sociedade. Quando você via uma autoridade na rua,
O povo respeitava, não. Agora é quebra-pau, é briga, é confusão, e aparece quem picha a rua, você pinta a parede da sua casa, quando é no outro dia está tudo pichado. Isso é falta de quê? Falta de respeito, falta de temor. E isso vem para dentro da igreja de outra forma, de uma forma disfarçada. Vem de uma forma disfarçada. Desobediente aos pais. E a falta de respeito aos pais, ela vem do paganismo. É a falta de consideração à autoridade. E isso, e a quebra de autoridade, é apostasia. Porque o primeiro pecado que houve foi a quebra de autoridade. Quando o inimigo da nossa alma disse: eu vou ser como Deus, vou sentar no trono de Deus, isso é quebra de autoridade. E se a gente não tiver cuidado, irmãos, se isso no nosso coração não tiver de maneira bem consciente, nós perdemos. Nós perdemos. Está vendo alguma coisa aí atrás? Já tem uma pessoa sendo atendida lá. Muito bem. Diz o texto: ingratos são aqueles que se esquecem dos benefícios que recebeu. São mal agradecidos. São pessoas que sempre se acham dignas de receber mais. Sempre se acham dignas de receber mais. Sem gratidão. Romanos capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Tem coisa mais ingrata do que o homem não considerar Deus? Olhar para Deus e dizer: Deus, eu não tenho nada contigo. Ele vem, morre pelo homem para salvar o homem, e o homem não atenta para isto. Isso é o quê? Ingratidão. É não reconhecer aquilo que Deus faz pelo homem. E nós, como obreiros, se nós não tivermos cuidado, nós nos tornamos ingratos para com Deus na nossa chamada. Eu já ouvi obreiro dizer, já ouvi obreiro falar: eu não pedi para ser obreiro. Isso é o quê? Isso é o quê? Ingratidão. Isso é ingratidão. Isto é não valorizar o bem precioso que Deus deu, a oportunidade que Deus deu de ele ser um obreiro. Isso é jogar na cara do Senhor, dizer assim: que nada. Quando uma pessoa diz isso, não diz contra o pastor, simplesmente, não diz contra o presbítero, não diz contra o seu ministério instituído como organização, ele diz contra Deus. Porque quando o ministério olhou para aquela pessoa e acreditou que aquela pessoa tinha uma chamada de Deus, foi reconhecendo aquilo que Deus tem naquela vida. E se aquela pessoa não reconhece isto, se torna ingrato com Deus.
ingrato com a oportunidade. Paulo disse: dou graças a Deus porque me julgou fiel, chamando-me para o seu ministério. Ele deu graças a Deus por isso. Eu te agradeço, Senhor, porque tu me julgaste fiel. Não é o homem se considerar apto, é o Senhor julgá-lo fiel. Agora eu fico pensando, Deus olhando para uma pessoa e diz assim: não, ele é fiel, dá para trabalhar. Qual o conceito de fiel que Deus coloca ali? Porque nós, por natureza, somos filhos da ira. A nossa natureza é má, a nossa natureza é perversa. Mas o que é impressionante é Deus olhar para cada um de nós, e apesar de a gente ser o que a gente é, Ele diz assim: eu julgo você fiel. É como se o que faltar aí, eu vou ajudar, vou completar, a minha graça vai ajudar aí a fazer o trabalho. Profanos, irreverentes, desafeiçoados, significa sem santidade, sem afeição natural. O que se espera de um obreiro é que ele seja um homem santo. O que as pessoas que estão em nosso redor precisam compreender e ver na gente é algo diferente, irmãos. Nós não estamos aqui como um conjunto de homens, somente com a carteirinha que diz assim: não, eu sou isso, ou tenho aquilo, ou tenho... Não, não. Nós precisamos demonstrar na nossa vida, e para demonstrar tem que ser, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de Deus, o meu olhar é de Deus. Às vezes tem pessoas que não conseguem olhar para uma mulher sem um olhar carnal. Não consegue ver uma mulher na rua e enxergar nela alguém que amanhã pode ser uma dirigente de círculo de oração, batizado com o Espírito Santo. O olhar é puramente carnal. Isso traz uma ideia de sem santidade. Não enxerga alguém por trás daquele pecado. Só enxerga o pecado. Sem afeição natural. É alguém que não se importa em prejudicar, seja física, seja moralmente, seja espiritualmente, seja socialmente, outra pessoa. É alguém que não tem compromisso, simplesmente vai até o fim, contanto que destrua aquela pessoa. Teve um livro recentemente que, acho que foi Romeu Tuma, né? Escreveu Assassinato de Reputações, de Romeu Tuma Júnior. Ele é filho daquele Romeu Tuma, o pai que chegou a ser ministro da Justiça, né? Ele escreveu um livro, Assassinato de Reputações. Porque no mundo é assim. A vida lá fora, quem entra até em política sabe que é assim. Se tem alguém concorrendo a uma questão política lá fora, se você não tiver defeito, ele vai inventar um.
Se não tem, ele cria, contanto que consiga destruir a outra pessoa. Mas a igreja não é assim. Implacáveis. Outra versão diz irreconciliáveis, sem misericórdia. É aquele que não aceita a conciliação, mas sempre prefere a violência, que não aceita a comunhão. E muitas vezes é muito difícil de pacificar uma pessoa assim, porque muitas vezes o seu interior é eivado, é cheio de maldade, é cheio de desconfiança, tem um caráter dúbio, inconstante. Você está lembrado de Saul em relação a Davi? Davi estava tocando harpa e aí Saul metia a lança nele, ele fugia. Até o dia que Davi foi embora. Quando Saul sabia, Davi está ali, ele pegava 3.000 homens e saía com o exército lá para pegar Davi e prender Davi. Aí Davi demonstrava que não era aquilo. Aí Saul gritava: Davi, tu és mais justo do que eu, Davi. Oh, meu filho. Aí pegava o exército e ia embora. Daqui a pouco chegava e disse: Davi agora está em tal lugar. Aí lá ia com o exército de novo pegar Davi de novo. Tem pessoas que são assim, irreconciliáveis. Mas você que está servindo a Deus tem que saber como se conduzir. Muitas vezes na congregação você luta. Você sabe que lá tem uma pessoa que não gosta de você. Sabe ou não sabe? Que se pudesse via você pelo avesso. Mas você não pode botar para fora, pode? Pode jogar fora? Não, aquilo ali é o vento contrário da tua vida para poder tu amadurecer e crescer. Se todo mundo que você percebe que não aceita você e é contra você, você que for querer jogar fora, só para viver uma vida bem facilzinha, tranquilizinha e tal, etc. Não, meu irmão, deixa o espinho te furar lá, porque a graça do Senhor vai te bastar. Deixa Deus tratar. Tem coisa na vida do obreiro que quem trata é Deus. Você não pode estar se expondo, você não deixa Deus tratar. Vá suportando, vá pedindo graça, vá orando, vá jejuando, vá fazendo trabalho e deixa o tempo correr, porque no tempo certo Deus sabe como fazer. A Bíblia diz que tem aqueles que são caluniadores. Interessante que lá no original o termo usado é diabolos, que é um dos títulos dados ao inimigo. São aqueles que procuram prejudicar o seu semelhante, que muitas vezes aumenta a informação, distorce verdade, até mente. E isso muitas vezes traz choque, traz dificuldade no relacionamento. Sem domínio próprio, sem autocontrole, é aquele que é escravo da sua própria paixão, do seu próprio sentimento. A Bíblia diz que o fruto ele é dado na estação própria. Eu não sei se você já passou por ocasião, porque você mais ou menos se conhece ou não conhece? E de repente alguém vir assim e desafiar você e aquele negócio todo, e você ficar lá parado
e depois, meu Deus, eu não sei como foi que eu aguentei, porque, olhe, em outro tempo, é assim ou não? Isso chama o quê? Domínio próprio. Isso é fruto do Espírito. Isso é permitir o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Domínio próprio. E na nossa caminhada como obreiro, irmão, nós precisamos muito disso. Domínio próprio. Quando a pessoa não tem domínio próprio, se torna escrava da ideia de alguém viciado. Uma pessoa que toma droga perde o que? O domínio próprio. Se torna um viciado. Não tem, ele luta às vezes e não tem. Por quê? Porque está dependendo somente dele. Por isso que o obreiro deve depender do Senhor, porque dele mesmo ele não tem como resistir. O texto ainda diz: traidores são pessoas insensíveis e desleais, violam a fidelidade de Deus e também de seus líderes. São pessoas que muitas vezes são leais até que apareça uma oportunidade melhor. Eu estou aqui enquanto der para mim. Se no dia que não der, já estou indo embora. Ele não está pela verdade de estar. A Bíblia diz: ainda que se levante, não deixe o teu lugar. Eu vou ficar no meu lugarzinho. Jesus disse para aquela mulher: eu não vim. Aliás, ele não disse diretamente para ela, ele disse para os discípulos, para ela escutar, quase como uma indireta. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de... E ela escutou. Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos... E a mulher escutando. Aí ela disse: não, eu não vou sair daqui nada. Não, senhor. Quem vai me abençoar é esse homem aí. Esse homem vai me abençoar. É ele que vai me abençoar. Sai daqui não. Ele pode dizer o que quiser dizer. Eu não saio daqui não. Saio não. Senhor, dobrou no chão, se humilhou de Senhor. Os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Aleluia. É a prova da fé. Quantas vezes a gente ensina que Ana suportou Eli? É assim ou não? Seja humilde, irmão, suporte. E a gente mesmo não quer suportar nada. Um dia chegou um obreiro aqui aperreado com alguma coisa, e aquele negócio todo e tal, etc. Eu olhei para ele: ô irmão, talvez isso seja uma prova na tua vida, rapaz. Porque o problema é que ninguém mais quer passar mais nada, não quer mais prova de nada na vida, não. Quer tudo bonzinho, jeitosinho, serenozinho, tranquilozinho, não. E a Bíblia diz o que do caminho da gente? É luta ou não é? É estreito ou não é? É espinho ou não? A Bíblia diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Aí qualquer coisinha, não, porque não sei, não vou arrancar, vou fazer, vai acontecer e tal, etc. Não é que não dá vontade, não dá. Dá ou não dá? Mas se não dá, e deixou de ser gente, dá vontade, mas você diz: não, faço não. Você pode até fazer, mas você não faz. São aqueles que resistem à liderança e à palavra.
não se submete a ninguém. Sempre tem motivo para questionar. Muitas vezes são atrevidos. Lá no original, atrevido significa aquele que se lança para frente, aquele que se atira. Diz o texto ainda, amigos dos prazeres e não amigos de Deus. Eu quero satisfazer o meu eu, é a minha vontade, é o meu desejo, e eu quero assim, dar o murro assim, Pai, e se não for assim, é assim, 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 e Deus olhando assim, diz assim, nem o rei da Babilônia aguentou. Não adianta nós como homens pensarmos ou imaginarmos que só é do jeito que eu quero. Não, 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 porque há um Deus no céu, há um Deus no céu, irmão. Há um Deus no céu que dirige todas as coisas, que encaminha todas as coisas. O texto diz que são homens maus e enganadores, que vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Aí vem o versículo que nós lemos aqui. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Quando a gente sabe de quem aprendeu, a gente guarda, a gente recebe. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E a Bíblia diz, foge também destes. Eu não quero negócio com pessoas assim, porque pode ser que caia um raio e eu esteja perto, eu vou sofrer também. Que você possa fazer o trabalho do Senhor Jesus, irmãos, com simplicidade. Ame a igreja do Senhor, ame a obra de Deus, ame o trabalho do Senhor.